Boa noite. Tô aqui fixando um comentário. Pronto. Boa noite, oi Regininha. Yupi. Regina, minha amiga, mãe de Pedro Rocha, olha só o que você fez, hein? Ainda bem. Boa noite a todo mundo, quem estiver entrando para mais uma sessão de terapia, Botica Terapia, onde eu convido alguém a princípio a ser minha terapeuta, meu terapeuta, e aí a gente conversar. Pode ser de uma forma ou de outras mais. É verdade, né? Sempre. Mesmo que tenha gente que queira acabar com toda a liberdade, ela não é algo que se finda. Não é possível, né? Nós sabemos. Isso não vai acontecer nunca. Monstros, esses outros aí. Enfim, hoje a convidada é a minha comadre, Amora Pieira. Minha amiga há muitos anos, minha parceira, minha... nem sei. Marietinha, te amo. Te amo, Marieta! Vamos aqui para mais uma sessão. Deixa eu ver se a Amora já está por aqui. Não. Not yet. Enfim, gente, é isso. Estamos aqui esperando a Amora, porque quando a Amora aparecer, a gente vai ver o que acontece no consultório da saúde. A saúde, 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 saúde. Vamos lá. Ai, meu Deus. Sempre me dá vontade de mijar durante. E aí, tudo bem, passa. Estamos aqui para mais uma Botica Terapia. Que nada mais é do que de é, uma ação, uma tentativa, uma... Te amo também, Marieta, claro, você sabe muito bem. Mas isso daqui que estamos fazendo é mais um jeito de não deixar a peteca cair com os formatos que temos no momento, com as possibilidades todas. Então, tá aí mais um jeito de ficar existindo e de Guga Ferraz, meu compadre. Tá vendo? Hoje tá tudo família. Marieta, Regina, Guga, Amora que vai entrar, pelo amor de Deus. Oh, Guguinha, meu amor. Como é bonito isso aqui, ó. Olha aqui, ó. O Bote, livro de Amora Pera e Guga Ferraz. Os desenhos do Guga e as escritas, os escritos, os poemas de Amora. Nave Zona, Ana Dantes envolvida. Um lance lá. Yeah. Mas, Marieta, eu faço xixi antes. Faço xixi sempre, mijo 3 vezes antes e não adianta. Sempre. Olha a Amora aqui, eu vou convidar a Amora, que eu já expliquei pra vocês que é hoje a convidada, terapeuta ou o que a gente quiser, o que ela quiser. Chamei a Amora. Aí ela entra quando ela quiser. Amora, pode entrar a hora que você quiser, pode dar um tempo. Oi, E aí? tudo bem? Tá tudo certo? Eu Tô... tive um problema aqui de internet um instante, mas voltei rápido. Tá tudo lindo, tá tudo bem. A gente não se vê assim há um tempo, né? Até porque quando eu tô falando com o Pedro, você tá perto, mas né, existe uma voz assim, que é um jeito seu, Fugidia, né? Fugidia. E aí eu nem sabia escondida. da sua coloração capilar, entendeu? Ai, novos tons, Poxa, mas tá gostou? demais isso, gente. Que isso? Tá uma Gostei. onda, tá uma onda. Daqui a pouco eu solto pra gente fazer um número. Então você finalmente quebrou o isolamento social e foi ao cabeleireiro.
Não, você acha que uma pessoa que está há, sei lá, praticamente um ano, sei lá quanto tempo é isso tudo em casa, vai quebrar a quarentena só para ir no salão? É a minha Meu cara. amigo, eu não aguentei, eu tive que ir ao salão. Se tinha uma coisa que eu tinha que fazer, era pintar o meu cabelo no sol. Imagina, aqui, meu amor, aqui é água Tá oxigenada no louca. cabelo. A minha irmã sabe como é que é. Quando eu era mais nova, com o Nanã, né, a gente, enfim, passava muito tempo, morava quase junto. E eu tinha umas fases do cabelo oxigenar, assim. Então a gente tem uma Aham. cena clássica na nossa memória que sou eu com um potinho de água oxigenada na mão, olhando para ela fatalmente, falando, né, eu vou, e ela, Amora, o que você está fazendo? E eu vou fazer. Ela, não, me dá o pote, não faz isso. Enfim. E jogava, de Claro, fato. não, claro, imagina, eu era bem essa, assim, quando adolescente, jovem adulto. Tá. Aí passou, mas agora na quarentena, tava precisando um pouco dar né? Sim. Um É, justamente. isso. Eu Não, mas lembrei outro dia de eu você bem brinquei. louro. Eu tentava, o que eu fazia. Aliás, depois eu pintava de loiro mesmo, mas a primeira vez que eu pintei meu cabelo de loiro foi até no salão, Ah, porque eu tinha uma, uma namorada que gostava muito de salão, ela me levou no salão. E a Lil, você conhece. E claro, aí, maravilhosa. eu lembro que eu queria ter o cabelo grisalho, eu queria um cabelo grisalho, né? Uma coisa Sim, regular, assim. Que até sim. hoje, né, eu continuo achando bonito demais. E aí eu cheguei lá, mas era um salão muito moderno, assim, muito pra frentex. E eu falei, eu quero ficar com mais velho, eu quero ficar grisalho. E aí o cara falou, deixa comigo. Quando abriu o olho, tava champanhe reluzente, Luzes. luzes. E aí tudo bem também. Não, deu Mas é, certo. Para quem tava de fora, deu certo. tá, que bom, já é alguma coisa. Ó o Vitor lembra. Claro, imagina, inesquecível. E aí, coração? Ah, tudo certo, né? Tudo bem aqui dentro do possível. Tirando que tá ruim, tudo bom. Tirando que tá ruim, tudo bom. Já é sempre assim que todo mundo se pergunta, né? É. E tá, me fala do seu dia. O que que você fez hoje? Eu fiquei o dia inteiro me arrumando pra essa gente se encontrar. Pintando Claro, o cabelo. claro, dei um retoque na Escovou, raiz. escovou os dentes várias vezes, muitas vezes hoje. Não escovei porque eu sabia que tinha a tela, mas posso escovar agora, Sim, se gente. sim. Eu hoje em dia, quando acordo de ressaca com aquele bafo pesado, Ah, que eu, né, fiquei muito bêbado, muito cigarro e não escovei o dente de simplesmente dormir, e aí eu acordo e quero ir ali na padaria comprar um pão, eu vou com a máscara de ressaca braba mesmo, eu não escovo os dentes que eu para! vou botar a máscara. A estratégia de distanciamento. Eu já. Eu não posso me aproximar de ninguém e vou aguentar aqui sozinho, me castigar Uhum. nesse hálito, eu e a máscara. Isso, e é bom que dá vontade de ir pra casa logo pra tirar a máscara Ai, meu e não Deus. respirar o próprio bafo. Pequenas punições. Mas pequenas punições. Mas me fala mesmo, você acordou, assim, o que você puder falar. É, eu, eu tenho que pensar, porque eu não estou assim, muito assim, com a noção exata dos dias. De verdade, a coisa anda meio assim, confundida. Então, eu acho que eu Certo. acordei, eu acho que eu. Você continua acordando, dormindo mais durante o dia, acordando e ficando acordada mais na madrugada? Sim, eu tô numa. Eu tenho tido fases, mas o geral é isso. Hoje eu dormi, acho que era umas 6 da manhã, e acho que eu consegui acordar umas 2. E aí, nessa fase que tudo está feito de casa, mesmo, cada vez, né, assim, obviamente, nesse momento de pandemia, tudo é realmente de casa. Uhum.
A ação é voluntária, os horários são, né, aqui não tem criança para dar almoço, então nós somos as crianças. A coisa fica Eles mais ficam bem desordenada livres. ainda. Tem Sim, horas que é enlouquecedor, tem horas que não é gostoso, não. Mas é por aí. sim. Mas não sei te dizer o que, que eu fiz. Eu acordei, eu arrumei a Não, cama, não precisa, não, não eu precisa tomei um sim dizer. café, eu li uma coisa importante de uma amiga que me mandou, que eu queria que eu lesse, e eu li, foi muito bom, foi muito lindo. Eu pensei coisas. Eu acho que hoje eu não fiz nada assim mais objetivo do que essa leitura, assim, antes da gente conversar. A leitura foi uma coisa que você parou para fazer realmente, né? Foi, foi. Era o texto de uma pessoa É um texto de uma que você. pessoa, de uma amiga, que não é uma poeta, mas que, enfim, é uma amiga, e é uma escrita íntima que está virando uma escrita e muito linda e emocionante. Enfim, ainda não tive tempo de falar com ela, então não vou falar aqui antes com você, não. Tá, não, 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 imagina. Eu ia perguntar isso, se você já falou com ela, exatamente. Então Eu, deixa eu quieto. justamente falei, estou entrando numa live com o Bote, depois a gente se fala. Então, é isso. Tá, então tá. Vem cá, a coisa que você tem desde que eu te conheço, de viver a maior parte, uma boa parte do seu tempo, à noite, à tarde e à noite até amanhecer, desde quando? Desde que você nasceu, você é assim? O Eu seu acho que ritmo, né, orgânico? as pessoas em volta de mim conseguiram administrar isso com os compromissos, né, tipo a escola e o sei lá o quê e as outras coisas, mas sempre foi difícil dormir, sempre foi tenso, desde pequena foi, mas acho que para neném a princípio muitas vezes é difícil. Aí fui crescendo, adolescente, eu tinha um ritmo bem pegado já de trabalho e escola e coisas misturadas. Então a madrugada era um pouco parte, o trabalho já era à noite. E acho que essa excitação vai se estendendo, né, no artista, juntando uma dificuldade. Acho que parte da minha família é uma família que teve muita insônia, a mãe, a avó, a tia, todo mundo teve um pouco disso. Acho que eu fui pegando os mesmos hábitos e ao mesmo tempo tendo a Uhum, minha própria dificuldade. E não uhum. sei, isso tudo se Tá, associa, talvez, não sei bem, enfim, não sei o tá. quanto é, Mas, enfim. mas tudo bem por você? Ou você se incomoda com isso? Já foi tudo bem, já foi mais fácil. Hoje em dia não é tranquilo. Tem momentos que é muito difícil, que não é Mas legal, não. que não. E é uma coisa que não é fácil por conta do seu micro. Do seu micro universo, da sua vida dentro da sua casa, ou porque complica a comunhão com o mundo que, em sua maior parte, costuma funcionar em outros horários, eu acho. Eu acho que tem a ver com Ou tudo alguma. junto. Na verdade, para minha casa não é um problema, porque é isso que eu te falei. Nós somos uma casa de dois artistas que a criança já está criada no mundo, né? E a Luísa, então já conseguimos isso, assim, e não só nós, né? Enfim, mas e eu acho que a casa é muito livre. A casa é uma casa que pode funcionar de maneira louca, apesar do Pedro ter outros horários dele. Às vezes ele é genial e consegue me acompanhar, e tem dias que não, que ele né, tem o ritmo dele. Mas eu acho que é mais uma relação com o mundo, que eu acho que às vezes dá uma sensação de um mau funcionamento Uhum, e pessoal. Então tem uma hora que bate num lugar confuso, aí confunde o ritmo, aí você tenta cumprir certos jeitos e tenta funcionar melhor e é difícil. Tem horas que é bem difícil para o corpo, assim, e para a sim, cabeça. Mas ao mesmo sim. tempo é uma conversa. Vamos conversando, tentando, voltando, indo, voltando, mudando Também não horários. precisa, né? Eu não imagino você, tipo, agora eu vou fazer yoga, fumar maconha e acordar todo dia 8 da manhã e fazer uma live semanal, meio-dia,
pra entrar no outro ritmo e ser uma outra Moara. Não acho que é por aí também, não. Né? Não é a minha onda, não é a minha Não é a onda. sua onda, exatamente. E não tem que Mas, ser, né? mas, Pelo amor de Deus. mas isso às vezes tem que ser alterado, por exemplo, porque agora essa conversa não existe mais, mas eu já tive que mudar de horários em ciclos, porque às vezes você está ensaiando teatro, por exemplo. Aí você descobre que o horário melhor para todo mundo é um ensaio de manhã. Aí Sim, você fala, eu quero muito fazer esse trabalho, ele é maravilhoso, eu preciso conseguir não ir virada para um ensaio que vai ser duro e lindo e eu quero ir bem. Então você tem que mudar um claro. ciclo, você tem que descobrir como, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser você, porque é meio doido. É, E aí não, eu acho rola. que eu já experimentei isso com você, né? Com a gente trabalhando juntos. É, Já, talvez. já, já tivemos. Não, não com essa mesma carga de um grupo de teatro, de um trabalho específico, que aí você tem que entrar lá, mas a gente com banda juntos, né? Com a companhia velha, o Sim. ensaio e tudo mais, de vez em quando você tinha que fazer um esforço a mais. Eu lembro que era difícil, você chegava arrasada no ensaio mais cedo. Era Mal-humorada, uma coisa de bicuda. mal-humorada, bicuda, de dar medo, assim, de respeito à mora urgente, para não pra ficar Quando tudo eu bem lembro aqui. dessas coisas, eu entendo quanto muitas pessoas me amam e são muito generosas com esse entendimento e carinho com esses tempos, enfim. É É, é. maravilhoso. Hum. Obrigado. Não, imagina, amor, estamos aí para isso. Mas olha só, aí você falou das crianças e de não ter criança em casa, que é de você e já tá grande, a Luísa, nosso amor, Nosso que eu amor. amo tanto também, e que eu também, né, conheço desde muito pequenininha. Sim. E aí eu fiquei querendo te perguntar, já que a gente está assim aqui fazendo isso, como eu tenho a Helena, que é também uma enteada, que é filha, né? Sim. É, como que é, se é que dá para explicar, como que esses posicionamentos entre vocês, assim? Você se é uma mãe também, é uma filha, o que que acontece desde sempre e agora com ela mais velha? Porque eu não sei como é que é isso. A Helena tem 12, né? Sim. A Luísa tá com A Luísa tá com 22, 21, 22, 21, 22. Tomara que ela não esteja vendo, ela vai ficar puta de eu não ter certeza. É que a gente tem aquele problema com contas de anos e idades, né, Botica? Eu tenho muito, Eu Eu tenho também deveria também. saber a idade da Luísa. É 99 a Luísa é. Então ela tá com 22, ela fez 22 esse ano. Pronto. Aí, É, acabou de entrar. entrou? Ó, a Luísa aí, entrou Ai, agora. opa, oiê! Estamos falando de você, macaquinha. Sai rapidinho pra gente poder falar de você, depois volta. Não, cara, Mas como que você sente? Como é que vocês fazem isso? cara, a Luísa é uma emoção, um presente que o amor deu, né? Assim, o amor dá essas coisas, né? E aí o amor com o Pedro, o encontro, tem a Luísa junto. E desde muito pequena, nós duas, na verdade, né? Ela com 3, talvez, 2 e 3, eu acho. E eu com 21, 22. Então cara, não, o que eu costumo sentir e dizer é que a Luísa me criou muito também. E Sim, de verdade, porque tem muitos entendimentos de afeto mesmo que eu precisei entender com Pedro e Luísa, um lugar de afeto mais, mais amolecido. E demorou, eles ralaram comigo. Mas é uma emoção enorme. A Luísa é a minha primeira filha, né? Assim, mesmo que não seja sim. meu parto, né? Ela tem a filha da Paula, completamente mãe da Luísa, e o Pedro, mas a Luísa é uma experiência de amor que eu nunca tinha vivido, que é inacreditável, assim. E ela é uma mulher incrível. Ela é uma mulher incrível, Sim. eu acho, eu adoro, me divirto. Não é só o amor, eu acho ela uma figura muito legal.
Eu gosto de estar com sim. ela. Outro dia a gente Uma encontrou ela. admiração independente da experiência de vocês, né? É, Simplesmente, né? É é, para além, né? é. Eu É gosto também muito saindo de dela. vocês, né? É, É, isso. Eu acho que tudo, todo esse amor e todos os, sei lá, as dificuldades de todo mundo, de tentar, de uma tribo, tentar cuidar uma pessoa e tentar dizer as melhores coisas e errar, cagar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que mais ou menos deu para passar o. Mas né? Não tem jeito. Pessoas, então, pessoas tentando botar pessoas melhores no mundo. A gente não sabe bem como sim. é isso. Não, Mas isso que eu você acho que falou eu achei muito foda, que é, na verdade, uma tribo, né, participando, né? A gente não precisa falar só dos pais e mães e padrastos e madrastas, seja é lá isso. quais forem os nomes, são grupos em volta aprendendo juntos, aprendendo com as pessoinhas e ensinando, né? É tribo, né? Isso. Não é uma educação binária assim, né? Não tem como ser, eu acho, assim. E eu acho que se a gente percebe as coisas mais assim, ajuda muito, né? O Vitor é padrinho da Luísa, por exemplo, é um padrinho tardio, assim, eles se Uhum. escolheram, é muito lindo isso, né? Assim, eles se escolheram, entenderam que era isso o amor deles eles fizeram assim, e isso tem um lugar enorme na conversa, na compreensão das coisas, no olhar para as coisas, né? Elaborações outras de afeto. Sim, sim, perfeito. A Helena aqui, nossa Heleníssima, ela também, mesma coisa, ela, que nem a Luísa com o Vitor, a Helena também escolheu o João Velho. Que emoção. Apadrinhou-o tardiamente, tardiamente nunca é mais, né? Mais velha já um pouco Sim, e no tudo mais. conceito de. Sim. É, mas eu me identifico muito com o que você está falando, pensando em mim e na Helena, assim. Que eu também cheguei, ela tinha justamente, eu era mais velho que você, mas a Helena tinha 3 anos e meio e eu não tinha, né, outras crianças. Foi a primeira vez que eu tive que lidar com isso, que foi uma novidade. E a gente automaticamente se grudou. Hum, E justamente o Romano é o Romano, é o pai da Helena. sim, claro. Ela tem o pai dela e tal. E quanto mais, agora ela está com 12, quanto mais ela vai crescendo, mais isso ela mesma, né, deixa claro, aqui o meu pai é esse e você é importantíssimo, mas eu tenho o meu pai. Ela quis mostrar, não sei se é a mesma questão, mas Sim. eu achei tão bonito assim, sabe, que ninguém forçou nada, ninguém falou, eu, né, não falei, olha aqui o Sim. seu pai aqui também, que está aqui com você todo Me dia em casa e chame de tal. pai. Não, não, não. Eu falo que eu tenho 3 filhas. Eu falo que eu tenho 3 filhas e não adianta, porque eu sinto. Sim. Mas a Helena se mostrou muito naturalmente, muito lindamente filha daquele pai e em nenhum momento ela não falou que é minha filha, ela só falou que o pai dela é um romano. Não, mas é isso, né? Sobra afeto e acho que é importante a gente ter as figuras quando a gente as tem. Quando a gente tem pai, é uma coisa incrível ter pai, né? É, Nesse mundo, é é. uau. Uhum. E ter mãe nem se fala. Agora, no mais, o que sobra, o que sobeja é amor. Uhum. É presença, É. sim, tem pai, tem mãe, e tem um padrasto, e tem umas irmãs desse padrasto, e tem um outro laço que é o padrinho, e tem esses amigos que são tios, e tem tias, e os tios, e todo mundo, e laços de segurança, de afeto, de. Nossa, é quase, assim, milagroso, praticamente, né? Se realmente não é milagroso, né? É um Talvez jeito isso de seja milagre, né? É. E milagre. você anda fazendo muitos milagres, assim, tá escrevendo, tá compondo? Eu, eu, eu escrevo constantemente, mas está bem caótico o processo agora, nesse momento. Acho que a última coisa que eu objetivamente consegui escrever foi o Cafuné.
a canção pro Sim, Cafuné. que você Que, parou com, tipo, sem caos. que Fez um foi trabalho. que eu consegui direcionadamente direcionar a sensibilidade para um acontecimento que era um trabalho, Uhum, mas que me foi muito vivo e sensível. Não foi algo tipo, ai meu Deus, tem que cumprir essa canção aqui, vamos fazer, resolver, não. uhum, No mais, coisas minhas, eu até estou precisando fazer coisas, mas está muito caótico. Então eu estou fazendo as coisas de uma maneira bem dentro do, tipo, tentando agarrar momentos que coisas me vêm. sim. E pode ser em Caótico, o qualquer que você situação. diz é palavras em cadernos, músicas, trechos registrados, é causa assim, nesse sentido de não estar com um foco, de não estar com uma Eu não estou meta. com um foco. Precisava estar, gostaria de estar, mas estou com dificuldade de estar com esse foco. Sim. Não tem Então, ninguém te oferecendo dinheiro, né, para fazer alguma coisa. que Tô merda, né? brincando. Pensar Não é a isso. única forma. Não é a única Não, forma. mas sabe que até poderia ser isso, mas eu não funciono assim geralmente. Eu até tenho uma metade caos, mas geralmente eu tenho coisas que de repente eu paro e elas ficam direcionadas e vão se organizando, mesmo que não esteja. A maioria das coisas que a gente faz não tem ninguém pagando, imagina, as coisas Sim, sim, autorais. sim, sim. Não, foi uma piadinha. Mas é interessante, né, essa questão, né, assim. Mas não, eu até precisava estar fazendo umas três, quatro coisas que eu quero fazer e outras duas que eu preciso, que eu tenho que fazer. E tá Aham. caótico, eu não estou dando conta de organizar o processo. Então, eu agarro todos os instantes de coisas que aparecem e que eu entendo. Isso aqui é aquilo, joga para cá, anota, seja num post-it, num caderno, tem um documento de Word separado, tem um monte de post-it na minha frente, dos cadernos tem dois que estão. Serve, estou colocando, tentando fingir que eu sei me organizar. E quando Uhum. alguma ideia vem, ou apontamentos vêm, eu anoto. Tem um gravadorzinho também aqui cheio de detalhes. Eles são mais ou menos direcionados para essas coisas. Tem escritas acontecendo, tem canções, tem sons, tem paisagens, tem um monte de coisa acontecendo. Eu não sei te Mas dizer o quê. você não sabe dizer o que é lindo também, né? Mas estão acontecendo alguma hora, as coisas podem começar a ficar menos turvas e você entender onde você quer chegar. Não sei se precisa disso. Não, é que eu tenho. Mas. Por exemplo, eu tenho um disco que eu estou tentando fazer, que eu tenho para fazer, que eu quero fazer, que eu estou apontando coisas. Já tem bastante Uhum, tempo, já tem mais tempo que a pandemia. uhum. Tem ideias, tem apontamentos, projetos já foram escritos e foram perdidos. Perdidos assim, não foram ganhos, né? O dinheiro. Né? Aí Sim. você continua então trabalhando, operando, separando coisas, achando que o caminho é esse, mas aí o caminho não é. Aí vem você confinado em casa, aí vem outras ideias, aí vem outras pessoas, aí, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um disco acontecendo, mas na verdade não tem um Aham. direcionamento focado, tem um direcionamento caótico, por exemplo, Sim. para um Que não é disco. uma linha desenhada, que esse é o disco, que eu tenho que falar sobre isso e aquilo. Né? Está acontecendo o disco que você ainda vai descobrir melhor, talvez. Tem algumas canções, eu sei mais ou menos o que Uhum. ele é, eu acho que eu sei o nome, mas eu questiono ele, eu tenho dúvidas se ele. Então eu Pô, mas já é faço bastante e coisa, volto. sabia? Isso eu já acho bastante, assim, mesmo que independente de quanto tempo você vai precisar para entender melhor as coisas, você já saber que tem um disco aqui, que tem algum nome possível e tudo mais, já é uma forma, me parece, de ter algo, algum laço, né? Alguma coisa que te atenha, algum tipo de fluxo, né? Mesmo que abstrato. Sim. Porque eu tenho uma dificuldade que é com a criação, com criatividade, que é muitas ideias, e que eu costumo
achar que de repente eu estou escrevendo um negócio que é um livro e que daqui a pouco eu acho que não é um livro, e aí eu estou compondo uma música, três músicas que eu acho que elas estão querendo dizer que elas falam de um negócio que eu tenho que continuar compondo assim para virar um disco, e uma ideia de vídeo que vai virar um longa-metragem. E na verdade são só caos, isso é tudo caos e relaxa, só que eu não relaxo, entendeu? Eu fico achando que tudo isso é uma parada que eu tenho que ir lá e fazer porque já é alguma coisa. Talvez esse caos que você esteja falando, aí você me diga, se você ficar confortável nele, seja muito melhor do que cada ideia parecer ser algo que você tenha que seguir e tarará. Você está à vontade no seu caos? Não, não estou à vontade com o meu caos. Não tô. Eu estou tentando Tá. ficar de vez em quando. Eu acho que eu disfarço super bem, assim. E às vezes até demais. Para você mesmo, você diz. Também, para mim mesma. Mas não Aham. rola o relaxamento. Em outros momentos, já rolou de estar relaxada com o caos. Uhum. Nesse momento, não está relaxado. Mas Mas eu acho que por que que não está relaxado? Quais são os sintomas do não relaxamento? a imensa ansiedade, né? E ao mesmo tempo que quando você encontra uma imobilidade junto com uma ansiedade, é dificílimo, né? Uma Sim. ansiedade que te gera uma dificuldade de se mover eu não tô acostumada com isso, sabe? Então é meio Uhum. louco, mas eu tô tentando organizar as ideias ou organizar uma maneira de organizar as ideias. Sim, 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 sim. E Agora tá, não sei, assim, eu acho que o que você falou a única coisa que eu sinto de diferente do que você falou é que eu sei mais ou menos quando vem as coisas caoticamente. Por exemplo, para mim, um poema raramente será uma canção. Não como uhum. proibição, mas como percepção do que está brotando, sabe? É, Tá. eu mais ou menos. Pode ser que um poema depois se transforme numa canção, mas ele é um poema, sabe? Quando eu estou escrevendo Uhum. uma canção, aquilo é uma canção. Eu não. Entende? A única coisa assim, que eu sinto de Sim, diferente. O resto. não é comum as coisas se misturarem, assim. Normalmente uma coisa já, quando vem uma canção, já é meio canção mesmo, e quando você está escrevendo um poema, provavelmente ele não vai se tornar uma canção. É. A não ser que alguém decida depois, mas sim, por aí. Mas eu acho que você, independente do poema e da canção, me parece que você não sofre muito de travar o fluxo criativo a partir de autocrítica. Você fica à vontade quando você começa a escrever, começa a compor, tudo bem, assim. Ou você se poda muito em cima do que você mesma está sentindo e conseguindo escrever ou cantar ou tudo mais. Isso te atrapalha? Você atrapalha você mesma? Eu acho que na criação, no momento íntimo da criação, acho que talvez já menos, assim, hoje, talvez não, talvez seja um lugar que eu permita coisas, até porque eu sou uma pessoa que reserva muitas coisas, então acho que Uhum. a expressão no momento íntimo, ela fica mais solta. Às vezes eu questiono, sei lá, linguagens, jeitos, e imediatamente tento, caralho, você tá sozinha, escreve o que for, ou canta do jeito estranho que, sei lá, né, experimenta, assim. Mas outro momento é tornar ação e publicação. Eu acho que essa é uma Aham. fase em que eu tenho mais tensões comigo mesmo, mais crítica, assim. Tento brigar com isso, mas acho que tenho, assim. Sim. Mas, Mas, esse primeiro momento íntimo de criação você vai mais tranquilo, então, né? Se eu permite. acho, acho que sim. Nossa, que bom. E tu, como é?
É tô tenso? trabalhando para. O meu problema no momento, há uns anos, no momento antigo, que me segue aqui, é justamente uma porra de um túnel que eu entrei que não era assim, não era assim. E de uns anos para cá, justamente se tornou isso. E aí, claro que tem a ver com um milhão de outras coisas, mas o que vem depois do íntimo, que é o que você está falando, que eu também é importantíssimo, um certo preciosismo de como tratar isso e como a gente vai arranjar a coisa e quais os corpos que podem vestir as ideias essenciais, né, íntimas e tudo mais, eu também continuo tendo. Mas eu não tinha esse problema de autocrítica que poda e limita no íntimo. E já tem um tempo que eu tô lutando contra isso com consciência. Já vi, já pensei, já troquei muita ideia. A gente já conversou pra caraca sobre isso. Sim. E, e é uma força tão grande que vem contra, que eu mesmo produzo, que é um lance de ter que entender profundamente por que eu mesmo travo fluxos que são saudáveis, na verdade, né? Por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro há pouco tempo atrás pegar as minhas filhas, as três, estavam lá com vovó Silvia, Hum, minha mãe, amor. dando um tempo lá, passando uma semana com a minha mãe. Ainda bem que hoje em dia isso é possível. Minha mãe fica com as três em casa e a gente pode ficar um pouco aqui vivendo de outra forma, um Sim. pouquinho. E eu fui para o Rio pegar as três e eu tenho um probleminha meio ficando crítico na cervical, que a gente Putz. não tinha um tempo atrás. Hoje em dia tem essa questão de crises e travas e tal. Aí eu fui e lembrei que o Miguel Jost, há anos atrás, tinha me falado de um osteopata mágico, né? Tem essas pessoas que falam, não, tem uma pessoa mágica, que você vai lá e ela Sim. crack, crack, Que é a mesma pessoa resolve. que me salvou minha vida de dores muito grandes. Você já passou por magias desse Já, lugar, né? já. E então, aí eu falei, não quero nem saber, tá muito difícil, pandemia e tal, eu vou lá com a minha mascarazinha, mas Sim. vou fazer a sessão. E aí fui no Zé, osteopata. E o cara realmente é muito maravilhoso, que você olha para ele e já gosta na hora, assim, né? Tem um cheiro exalando, que não é cheiro de sentir com o nariz, não, é uma áurea lá. Hum. E aí deitei e comecei a falar, a gente começou a conversar e chegamos na questão de processo criativo, para, né, para chegar no que a gente estava falando e tudo mais. E além de alguns exercícios que ele me passou no final e tudo mais, o que ele falou de mais importante assim que ele tinha para falar para mim como como é que fala quando o médico passa o que A você tem que fazer? prescrição, sei lá. Prescrição, tem um outro nome que eu esqueci, Receitas. base. A receita lá que ele passou foi, olha, escreva sem se autocriticar, sem reler, só escreve, depois você vê. Ele falou, isso vai ser o mais importante, você tem que deixar essa porra fluir, senão você Sim. vai continuar se fudendo, não vai dar pra você, Não, você tem que deixar fluir. porque o processo de culpa antes de cometer o erro é foda, né? Assim, tipo, Exatamente. já é o nível de punição assim, tipo, eu sei o que você está pensando e o que você vai falar e não fale, né? Assim, tipo, É, mas cara, você tá sozinho, escreve num papel, se quiser queima, mas assim, solta, porque a gente vai travando o pescoço, né? Assim, vai. é meio, a gente vai ficando com raiva, a gente vai travando, a gente vai ficando com medo de de alguma coisa que a gente é e que a gente nem pode tentar não ser, né? Na hora que você vai Sim. escrever algo ou expressar algo, às vezes a gente acha que vai dizer tal palavra e diz outra na hora que a boca abre. Não Uhum. sei, tudo pode acontecer, né? Assim, então tem que deixar alguma coisa acontecer.
tem que deixar alguma coisa acontecer e também é da ordem, no meu caso que eu estou falando, que é isso que você está desenhando bem, que é deixa alguma coisa acontecer, sai, deixa sair. E tem um outro lugar de trava que é no mesmo sentido, mas de paralelo, que é uma preocupação que até hoje eu não entendo porque que continua me perseguindo, que é a preocupação com o outro, né, nesse lugar íntimo, né? Sim. Que eu me podo muito nesse lugar, sabe? Eu estou muito preocupado em saber se isso vale a pena ser feito, se vale a pena ser falado, se vale a pena comunicar, sabe? Mas É você muito nessa acha ordem o problema. sempre foi assim? Não, né? Não, 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 Você não isso acha que a aconteceu, gente está virou. mais assim, quanto mais a gente é visto, mostrado, a gente está em rede, a gente vê mais os outros, a gente acaba por ter uma relação mais vaidosa, vaidosa não, mas mais exigente e talvez mais comercial e com a imagem, com o que é Eu acho, respondido. Você acha que isso tudo eu tem acho que. associação Não, ou eu não? acho que isso daí que você está falando não é o caso meu, mas eu acho que isso que você está falando é o caso clássico do rockstar, né? Ai, agora todos estão me olhando, como que eu vou fazer? Agora o que eu tenho que falar? Dararã. Eu acho que não é, eu acho que é da ordem da vaidade, independente da quantidade de pessoas que estão te vendo, até porque eu não sou uma um sucesso Não, da mas Rede não é. Globo. O Mas que eu tô a falando. gente vê os outros. E quase ninguém vê a gente, mas a gente vê. Quer dizer, tem um monte de gente aqui vendo a gente. Olha aí, tem um monte de gente aqui maravilhosa vendo a gente conversar. Ah! Não, 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 desculpa. não, mas é que eu acho que a gente também vê muita gente. E a experiência que a gente vê muita gente é tudo maravigold, entendeu? E aí todo mundo Ah, está entendi. arrebentando. E aí isso gera um tipo de pressão que confunde, atordoa, porque eu não acho que a gente era tão autoconsciente assim. Claro que, sei lá, de estar mais velho, não sei se é isso, Uhum. mas eu não sei se tem um lugar, não só de imagem, mas da gente ver mais coisas constantemente e ficar mais pensando no que os outros estão vendo. Quando eu acho que não era tão assim. Eu acho que a gente brincava mais livremente com as É coisas. verdade, não, também acho. Eu acho que isso tá aí, sim. É. Mas eu lembrei que tem a ver com o que você está falando. Eu lembrei de uma outra parada que a Ana Maria me falou aqui há pouco tempo, que ela me quebrou para variar, que foi eu tava nas internet vendo gente tocar e tudo mais. Aí vi alguma pessoa que eu não conhecia tocando uma canção autoral. Nossa, eu vou aqui mostrar como eu posso ser escroto. Mas Hum, aí eu vi uma pessoa, um músico, tocando um violão, uma canção, que eu não gostei da canção, não me tocou, e ela me pareceu assim, muito padrãozão, usando sempre as mesmas palavras dos mesmos jeitos e tudo mais, e uma melodia que parecia sim. ser a mesma melodia de sempre. E aí eu olhei para Ana Maria estava concentrada em outra coisa. Eu falei, meu amor, eu não sei mais o que fazer, porque eu faço isso. E, e aí o que eu faço? Porque eu me vejo nesse lugar tocando violão, vou fazer uma live tocando violão, que nem os vídeos que eu estou botando no Instagram e tudo mais, deu tocando as músicas do disco que eu lancei. Sim. E o violão e a voz é mais uma cançãozinha com o cantor, violão cantando. Dadada. Aí Ana Maria olha para mim e fala assim: olha. E ela falou super numa boa, mas foi um plaf. Que ela falou: olha só, isso é vaidade. Por que você não pode ser mais um cantor tocando um violão? A sua música, caralho, tem que ser o quê? Uau! O seu violão, a sua voz, a sua composição. Eu E aí eu quero ser olhei, eu especial, eu quero ser quero mais especial do ser. que todos eles. Eu tenho que ser mais. E é isso mesmo. Quer saber? É isso. Eu fiquei assim, passado. Eu fiquei, caralho, baixa o facho, cara. Se liga aí, todo mundo toca violão mesmo, todo mundo compõe, qual é o problema, né?
Eu Impressionante, quero né? que ele pare de tocar para eu ficar especial com o meu violãozinho. Entendeu? Para, todo mundo para de compor padrão para eu poder botar o meu padrão e o meu padrão parecer acima. Mas não é verdade? Isso foi uma É, ela porra de tem uma. toda a A Ana Maria tá razão, como certa. Eu sempre. Ela tá concordo sempre mesmo. certa, É, a Ana Maria claro. está sempre certa. É, né, assim, façamos, né, façamos o que tem que fazer, o que gosta, o que quer, o que sente de fazer, o que... Porque eu acho que também tem um lugar muito, mais uma vez, punitivo com a gente, sabe, assim, com a gente mesmo, como artista, ou como, sei lá, virtuose ou não, ou como se estivesse devendo, sabe? E Sim. no sentido artístico, não sei, aqui agora estou mais falando mais solta, assim, sem domínio, mas Não, mas olha só, é pesado o risco, que você. risco, sabe? Sim. Não, e essa palavra devendo, né? Devendo o quê, né? Devendo a quem? É. Porque é uma sensação justamente que eu tenho. Você falou um negócio que eu faço terapia com uma pessoa, né? Que não é essa aqui. Ufa, que bom E, para você. Amora, semana que vem de novo aqui, você e eu. Não, mas e eu já falei isso pra ele, cara, porque aí eu fico devendo. E ele falou, oi, tá devendo o quê? Tá devendo pra quem, cara? É, Tá pois devendo é. nada, não. É duro, É uma né, cara? sensação. É. E ao mesmo tempo é tão prazeroso criar, né? Assim, quando uma coisa se move e sai e se materializa. Desculpa, É. desculpa, só passei agora pelo comentário do Vitor, que está ativíssimo nessa conversa. Devendo, Fala que eu não leio. devendo Banhart, ele acabou de escrever aqui. Então, Devendo, fez um, devendo. fez um trocadilho maravilhoso. Não podia ser diferente, o Vitor fazendo esse trocaralho aí. Não, só ia dizer que eu acho que é um prazer tão grande, né? Assim, o nosso trabalho, o ofício, sei lá, a arte é tão tesão conseguir criar e gerar coisas fora do corpo, expressar. É tão prazeroso, é tão forte, é tão intenso, é tão potente, né? Assim, e é que eu fico achando, tentando achar esse jeito de desendurecer esse processo, porque na Uhum. verdade está tudo difícil pra caralho. O mundo tá um horror, a humanidade é uma bomba sem fim. É, Então criar é. tem que ser algo menos duro. Claro que a gente é trabalho e a gente precisa que o trabalho gire e que gere dinheiro, que gere nesse maravilhoso sistema que a gente vive, que precisa de dinheiro para estar no mundo. Mas, enfim, assim, criar em si, e eu estou falando para você, mas na verdade estou. Terapia tá para mim, assim. Mão Tem dupla que, aqui sempre. tem que ficar menos tenso, né? Menos. Não é para, sei É, lá, não é para comer areia só, né? mas aí, né, eu acho que, e aí não é falando por nós, não só nós aqui, mas nós, quem está vivo, né, nesse lugar agora, é meio, me parece que uma coisa quase que não tem como andar sem a outra, né? Tanto a Sim. leveza quanto a dureza e tudo mais, né? O seu bote mesmo, eu acho que que tem muito disso. Mesmo, Hum. assim, a gente nunca falou sobre ele, até porque faz pouco tempo que eu Que chegou em o você, li. né? É, Hum. mas eu acho justamente que você ali está expondo as maiores durezas possíveis que tem acontecido desde muitos anos até hoje, e conseguindo também dar uma outra força para, né, através do seu olhar,
da sua força, né? Então, eu não sei se é possível agora a gente lançar escrever um livro ou um álbum ou o que for, um objeto que seja só flor, Não, cor não, pura, sabe? Talvez eu não. nem reconheça se eu entrar em contato com alguma coisa que seja só o belo, sem nenhum contato com todo o resto, talvez eu não reconheça, fique invisível, fique transparente, não sei. Eu acho que tem. Quando eu digo assim que é prazeroso criar, não é necessariamente doce, né? A gente não gera Certo, objetos tá. sem farpas, Uhum. necessariamente, assim. E Não, claro, podem até não ter farpas, mas eles podem trazer as farpas, sim, né? em O si, resultado né? pode não ter, mas a gente sabe que existem as farpas, né, para se Sim, chegar. total. Não, eu só digo do prazer que é criar. E às vezes o que a gente tem para criar é isso, são coisas desde a aridez que a gente está vivendo, assim. Né? E a dureza. E às vezes a gente cria coisas duras. Eu crio coisas muito duras, porque não consigo escapar. Mas também sinto cheiros muito lindos, sabe? Porque senão não estaria aguentando, estaria explodida. Então, às Sim, vezes, acontecem coisas que salvam, seja qualquer micro coisa, assim. qualquer Seja sinal, qualquer. qualquer sinal de vida mesmo, sabe? É. E sei lá, e isso garante alguma coisa, mas nem estou falando do sentido de criar coisas belas para. Não tenho esse romantismo em mim, não sou essa artista, Não, não. mas criar em si é algo muito prazeroso, mesmo que saiam as pedras pontudas, entendeu? Sim. Não, eu tô pensando que ontem eu dormi com o Talibã, lendo o Talibã, e hoje eu acordei com a Dalva me fazendo um carinho na bochecha, entendeu? É isso. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Sim, Porque sim, isso. se não tiver esse carinho na bochecha, que aí tem milhões de formas de carinhos na bochecha para todos, né? Se acabam esses, aí realmente eu acho que é fim. Aí Sim, não tem. Né? sim, E como é existem isso. esses carinhos de diversas formas, né? A gente sabe que vale a pena, que tem a força continua. Faz sentido um pouquinho, assim, a vida, né? Sim, Não, não, um bocão até. assim, não, é porque eu acho que os aspectos que derrubam, que vão achatando a gente de pavor de estar nesse lugar, outras coisas vão respondendo a isso, porque senão vai ficando só apavorante, né? Assim, mas ao mesmo tempo eu fico tentando. A gente tem que ficar atento, né? Se você estiver desatento, você perde umas coisas bonitas, porque tem um trator de É, coisas horrorosas o tempo inteiro. olha Então só você tem que ficar. essa inversão, né? O que seria o ideal, né? Hum, Fique atento ao horror possível, porque a beleza está. A gente está no horror falando, fiquemos atentos às belezas, senão a gente perde tudo, né? é, Chegamos, mais uma vez a humanidade chegou nesse ponto. Abre o olho para as belezas, senão é senão você, engolido você é totalmente pelo engolido, horror. fica parecendo que só tem uma onda violentíssima, né, descendo, assim. Tem onde se agarrar, sabe? Eu acho. É. Eu Não, acho. tem. Eu me arrisco a dizer que tenho certeza que tem. Senão a gente nem estaria aqui agora. Eu acho que se o horror fosse a única visão, o único tato, os únicos sentidos, a gente nem estaria vivo. Não seria É, possível. A gente sabe que tem, né? Por isso é, aqui estamos, né? é isso, Hum, é isso.
Eu quero Tem propor uma um... coisa. Fala. Fala. Não, eu ia Fala ler você, um fala, negócio fala muito você. curtinho, mas que eu também não Lê. separei. Eu não separei, aí eu não sei onde está. Mas daqui a pouco eu posso tentar achar. É algo curtinho de... Tá. Enfim, vai você no caminho que você tinha Então, pensado. a minha proposta é uma leitura também. Tá, Eu fiz vai, eu fiz um fio aqui que eu vou ler na sequência e aí você me diz. vai. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu me preparar aqui. É uma teia, né? O filho da puta sabe de onde brota, e em sua inesquecível rota, vê-se ao céu primeiro desde dentro emoldurado. Conhece azeitada a carreteira linda da vinda, e não temerá a chota. Não há maior força que a da embocadura franca de mamãe. A gengiva roxa e sua dentadura branca amarelada de maxilar elástico. O filho da dada e seu primeiro passo drástico. Passar os lábios, que não lhes regalará eufemismos, além de porto ou porta, e toda a vida para aí voltará. O prazer é prazer, mas pode ser também trabalho, e também dói muito, mas Mas também também faz faz nascer nascer. caralho. Finco a bandeira e fundamos assim os íris. Fico. Largamos o corpo e as mãos desapontadas incidem um gesto manifesto arriba. Tento. Largo do pires sem largar o copo. Grito. Celebro o que aqui esteve certo de que incendiar é de boa conotação. Quebro. E se inicia nos olhos um medo novo, meto. Venho a arrebol, sigo existindo, segue. Insisto no laço, segue. Abrir os olhos diante do sol, segue. E vamos nós tecê-lo, fio. Hasta o embaraço, segue. Fio continua. Que a água venha e invada, a água venha e invada leve, água venha e invada leve e leve tudo. Vem e vá, vê e lê, tu engula, o todo a fundo, a água avança intensa sobre os sóis que desconhecemos, a graça. E em dois tempos de um compasso se recolha e abocanha o medo, no repuxo vai o susto, em seu novo movimento lento na trama do mar. Inimigos e máquinas me esbarrem carinhosos na falta do mesmo ar, desprendo bolha até que toque o subsolo do total e algo te prenda às pedras, algas pelo cabelo, bubuiar e nada a saber. E nessa dança onça se ouça densa a sirene da sereia, imersa imensa donde mina a sina, que vez mais nos vai inventar desse bucho areia, coral, água, sal, seio manancial, mas que antes nos dará de comer aos peixes. Foi esse fio que eu fiz. Eita, fio da Queria ter intensidade. lido melhor, mas eu fiquei muito intenso justamente, dei umas titubeadas. Não, imagina, eu estava ouvindo você enquanto estava recuperando aqui o lugar da ter bateria. O negócio aqui me ameaçou. O telefone me ameaçou de cair e ao mesmo tempo vim achar o trechinho que eu falei para você que eu escrevi, que eu acho que conversa com isso que a gente falou antes e com esse final aí também, que esse último poema, que é o poema para Lídia, né, para Lidoca, acho que é o que lia Sim, Lídia. Quando eu era do pequena, que. ela teve uma fase que ela lia muito a coisa das profecias, sabe? Era antes dos anos 2000 e lia-se muito as profecias, Nostradamus, essas coisas, e ela lia as profecias de Maria. Eu lembro que ela teve uma época que ela estava lendo isso. Eu era bem pequena e ela falava dos grandes maremotos que tinha nas profecias de Maria, que o mundo acabaria em grandes maremotos. E eu imaginava, né? Essa água toda vindo da Fazia. imensa montanhas de água e tal. E, então esse poema tem uma conversa
com esse medo aí, né? E ao mesmo tempo com talvez esse novo desejo, porque é difícil, né? Enfim, então que talvez essa água pudesse também gerar, regenerar, né? Uhum. Botar ar entre conflitos, botar densidade, dança entre os conflitos, né? Se você brigar embaixo d'água, o ataque é menor, né? Demora mais, né? Assim, Demora mais, que lindo. tem essa imagem assim. Mas aí o trecho aqui que eu escrevi, que é um trecho dentro de um processo de escrita que rolou esse ano, que foi bem legal, dentro de um projeto chamado Zoom, um Zoom em Clarice, com texto da Clarice Lispector, e que a gente tinha que produzir alguns textos em conversa com um texto escolhido dela e que virou performance com, enfim, Natasha Corbellino, Maria Miguel, DJ Uhum. Anônima, uma coisa muito forte, assim, várias mulheres escrevendo, mulheres incríveis que eu conheci nesse processo, assim, e outras que eu já conhecia, mas que eu pude trabalhar. E esse trechinho é uma parte que eu escrevi, que diz: inspira e expira. Para povos genocidados, parir é reconstituir um bioma, é saber que da semeadura ao cemitério tudo é, era e será floresta. Parir, gerar, arar, povo, ar. Oxente, né? Deu para ouvir? Deu para ouvir e realmente poderia ser na sequência, né? Porque da leitura que eu fiz do seu livro, faz Sim. muito sentido ir direto para aí, né? Como se fosse. Porque, só para deixar claro, nossa, esse trecho, esse poema você escreveu a partir desse trabalho que vocês fizeram ou para esse trabalho? Isso, ele tem conversa com a Hora da Estrela. Com a Hora da Estrela, certo? Enfim, Porque, mas assim, eu tentei, na verdade, fazer uma coisa aqui do seu livro, o que foi assim, eu estava lendo ele, e aí aquele do Pires, o Largo do Pires, eu li três poemas achando que era um. E aí maneiro. eu olhei e falei, não, calma aí, temos três poemas aqui para e vai para outro, aqui para outro. Então, para mim foi uma coisa só. E depois eu separei mais dois, o que veio antes e o depois, e falei, cara, eu vou ler isso para Amora de uma vez só, porque eles também podem ser, assim como o Bot é, além de muitas coisas que são ditas, ele também é para mim, uma grande pedrada, no sentido mais carinhoso da pedrada, mas sim, uma coisa muito forte. É o livro que eu li seu mais violento e carinhoso, assim. Ele é meio É o que estúpido mais mesmo. me deixou bem sensibilizado, assim, bem tocado, né? E aí eu quis ler em sequência. Eu poderia ter parado aqui para falar, olha, agora é esse poema, Mora, paf, agora é esse, mas me deu vontade de juntar um no outro com essa pincelada que eu dei. E aí você leu, e você pode ler de novo? Claro. Alguém falou aqui que talvez esteja dando um eco um pouco, mas eu tô com esse É, problema. tá chegando em mim também. Mas é que eu, Mas agora, tá como eu bem botei na agora. bateria, eu não tenho como botar o fone, porque meu telefone é aquele que só tem Uhum. um buraco. Tá, vai. Mas tá bom, tá rolando. Tudo bem. Poema. Inspira e expira. Para povos genocidados, parir é reconstituir um bioma, é saber que da semeadura ao cemitério tudo é, era e será floresta. Parir, gerar, arar, povo, ar. Poxa, cemitério é foda, hein?
Essa Puta que palavra, né? pariu. Essa palavra, em espanhol eles falam assim, cemitério. Impressionante, Já né? vem, já vem Essa eu não inventei, eu com essas juro. possibilidades, né? É Mas incrível, é eles, maravilhoso. mas a palavra é assim, querendo dar esse sentido também? Ah, tudo que Ou uma é palavra. só o oral? Não, É, ela mas é, tá lá. ela é assim. Eu acho que eles escrevem com C, talvez. Eu escrevo ela no poema com S, porque, né, pensar a semente, a semeadura, o sementério, eu acho que eles escrevem com C. Mas para o nosso ouvido, e eu aprendi ouvindo, para mim, Pedro me ensinou essa palavra, até uma das primeiras palavras que eu aprendi em, sei lá, espanhol, castelhano, assim. E, pô, é muito emocionante essa palavra, né? Assim, você Muito. pensar em deitar as sementes, o corpo, deitar o corpo como semente, né? O corpo ser sempre, a morte ser sempre o broto, É, fala sério, tá dado, é um presente, não tem, é, né? É muito é, emocionante. e é muito. Com C, ó, a Mas Regina falou aqui para mim, ó, tá falando aqui na conversa. É com C mesmo que se escreve. Pois é, eu só aprendi que era com C quando eu escrevi esse poema, que foi no começo desse ano. Para mim, sempre que eu falei cemitério, era com S. não, mas quando a gente, quando se fala cemitério, Já vem o gozo, já vem a coisa toda, é. lindeza. E esse poema, ele entra onde? Porque realmente fez sentido, né? Com a sequência que eu fiz aqui do bot. Fez o Seguindo maior ele. sentido, fez a maior conversa. É, ele tá nesse lugar que alguma hora entrará em algum outro lugar, como um livro e tal. Por enquanto, ele virou uma performance que já aconteceu e eu não sei se acontecerá de novo alguma hora. Eu espero que sim. É Mas ele acessível? Dá para ver em algum lugar? quer que eu te Remotamente? mostre? Posso te mostrar agora. Faz agora uma performance com o poema. Um beijo, dá pra você ver. Ó, 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 ó. Olha a dança, gente. Poxa. Para povos. Não, não vou ler assim, não, não dá. Você que tem que ler mesmo. Vai. Para povos genocidados, parir. E não vai dar porque não dá para mim. Porque o que as pessoas estão falando está em cima da escrita. É, meu Eu não vou filho. conseguir. Não, mas eu Depois eu não te quero ler, mando não. para Isso daí você estudar, Isso. Prefiro mas é estudar isso. antes. É isso. Ele, enfim, ele é processo de outras coisas. Esse texto é um texto bem, uma sequência de texto bem forte. A Hora da Estrela é um livro bem forte, eu acho, e tem muitas coisas, né, dentro de uma conversa assim. E eu nunca tinha realmente profundamente lido Clarice, sabe? Foi uma parada muito curiosa, porque existe toda uma, né, uma presença gigante, Sim, que tá em todo lugar, né? e foi super importante e forte para essa escrita, para uma escrita outra, assim. Isso foi muito interessante, por exemplo, que tem a ver com o que a gente falou antes, um lugar crítico, porque quando você tem, por exemplo, um prazo para uma escrita em diálogo com alguma coisa de uma das escritoras mais consideradas no Brasil, Uhum. né? Assim, você fala, bom, eu tenho que, será que eu vou no que eu acho que eu sei de mim? E foi muito libertador conseguir produzir algo aberto. Uhum. Aberto. O meu Uhum. texto é um texto enorme, mas de uma colagem de vários acontecimentos, textos, linguagens. Alguma coisa aconteceu diferente, assim, e é muito Sim. prazeroso. É muito. Tem umas coisas que fazem todo o sentido serem minhas, mas que eu nunca tinha feito, sabe? Assim, Não, e isso é muito foda que você tá falando, porque de vez em quando, de vez em sempre, eu fico preocupado em achar uma forma outra
que não sejam as vozes que eu já conheço minhas, né, de escrita e tudo mais. E você está falando, e para mim está sendo importante, porque você está falando de expansões suas, só que você lendo eu vejo a escrita da Amora e a Amora falando a escrita dela. Porém, não é questão da forma. Ah, não é uma necessidade primordial que tenha que achar a forma que não está, que não é dada, que não existe. Você pode justamente passear em novos lugares e continuar tendo a sua escrita, né? Pois, Não claro, precisa ser uma necessidade a quebra da forma só. Claro que claro. isso também é legal pensar, né? Não, a forma E- não indica que a gente saiba quem é, ou o que é a gente, não é isso? Algo assim, digo. Uhum, uhum. Mas eu Não, é acho por que aí. às vezes a gente se agarra em alguma coisa e talvez vá por aí, né? Assim, eu sei exatamente quem eu sou. Isso aqui é a minha escrita. Tipo, cara, peraí, cara. Se liga, A assim, sua, vai oi, não é trabalhar. minha também, é minha também. Ô. Não, vamos por aí, trabalhar, brincar, sei lá, descobrir, não sei lá quem sou eu, sei lá quem sou Sei eu. lá quem sou eu, é. Sei lá quem sou eus, né? Porque são Isso, tantos isso. também. É o, É, a- Depois do é nós, é o quem é nós. né? Tá mais Não, que na hora, né? completamente idiota isso que eu falei, mas brincando com Mas isso. vale. É nós. Como é que poderia ser o é nós? Tem o quem é nós, que é a pergunta, mas como que seria a inversão do é nós, né? Não é nós, és nó, entendeu? Pode ser. A Lindra, o Pedro, acho que a conversa está atrasada para ele. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Tá aí, Pedro, né? acho que ele tá ouvindo dali, ó, mas eu acho que essa parte da conversa ainda não chegou lá nele. Chegou? Tem o, Agora chegou, ele falou. Qual é o palíndromo? Qual é o o palíndromo? atrasinho. Tá com atraso. Ele perguntou agora o quê? Qual é o palíndromo? Eu tô falando com ele aqui, só que ele tá com o fone ouvindo a gente. Então eu acho que tem duas conversas, ele não sabe a quem responder, se ele responde ou se ele. O quê? Dois bairros na mesma casa, né? Exatamente, sem parede. Assim. Ai, nós Oi, é. Pedro. Eu vim do passado. Não dá porque o delay é grande. Se ele tentar responder os dois, ele confunde, ele está Mas confundindo. ele é o futuro ou ele é o passado nesse delay? Ou ele é o presente? Ou nós somos o presente no delay? Eu acho que nesse caso, sendo bem careta, ele é o passado de um segundo, assim. Ou Ele quer é o dizer, passado, mas ele tá ouvindo não, mas depois, né? o passado é o que passou primeiro. Então a gente é o passado e ele fica no futuro, não é isso? Eu acho que ele tá no. Oh, gente. Ele é o futuro, mas ele pra gente é o passado, porque ele tá ouvindo depois Mas ele está ouvindo da depois gente. que já aconteceu. E a gente já aconteceu. Nós Pra... somos o passado dele. Isso, tá. É isso. Logo, ele é o futuro. Mas estamos aqui agora. Viva o Tá delay. vendo, Amora? Foi engraçado, porque, né, você tem esse seu lugar que eu aprecio muito, que é só seu, que é a Amora purasíssima, que eu gosto muito, que é uma coisa assim que eu sempre fico curioso desde que eu te conheço, que já tem mais de 20 anos. E aí, quando eu te chamei para isso, lá, aquela coisa live, show, tiruru, e tivemos um diálogo antes, né, desse encontro aqui, né, Isso. de, vamos nessa, tiruru, mas tal. E aí eu fiquei preocupado, falei, nossa, eu tô chamando a Mora para um negócio que talvez não seja muito confortável.
tananã, que ela possa não querer, mas é óbvio que a gente vai querer e vai ficar aqui falando. Sim. Eu tô te ouvindo, E não no sei final. se. Acho que a minha Não, imagem o que eu quero caiu. dizer no final das contas é que tem esse. Tá ouvindo ainda? É que agora tá bolinha. Tá ouvindo. Peraí, O que eu quero espera. dizer, tô aqui, é que no final das contas acaba que é terapêutico. É super Seja lá terapêutico. como vai se dar, entendeu? Se vai vestir personagem ou não vai. Porque teve gente aqui que quando quando entrou e virou essa tela dupla aqui para falar, estava. E foi lindo demais, assim. A Ava fez isso, assim. Ela estava numa posição assim. Oi, Botica, então, quero saber um negócio aqui. E foi maravilhoso, imagina, foi muito foda. Independente da forma como se dá, não deixa nunca de ser um lugar de terapia coletiva, né? Porque a gente nada mais está aqui fazendo, né? Poderia ser a gente sem ser uma live e Sim, estaríamos falando sobre tudo isso. Eu te falando os sim. poemas do seu livro que me tocaram pra caralho e o que é vida e nanana. Então eu acho que não deixa de ser terapia nunca, né? Não, eu acho que a gente elaborar, dançar sobre o que nos afeta e o quanto a gente pode ser junto e na vida para pensar essas coisas, para se pensar, para crescer mesmo, né? Junto, como a gente É. cresce de fato, né? Assim, não, Uhum. não só terapeuticamente, como é de fato, com as dificuldades que a gente se comparte e pede socorro ou não, mas ou dá sinais e pede ajuda, sei lá o que for, né? Então é isso, botar o coração Hum. para a câmera. O coração pra câmera. Mostra o Aí coração para a câmera. já vira uma instalação super contemporânea, né? Um coração assim de boi bem grande, assim, É, com não é ruim. Aquela GoPro. Você bota um coração no. Como é que é o nome daquele negócio que bota a obra de arte em cima? Aquele pedestal, aquele negócio lá de botar a obra em cima e bota um coração que sangra, grandão. Fica Se lá puder, ele pingando. ficar pulsando, seria interessante. Botar uns eletrodos. É, isso, os E aí uma eletrodos para ele câmera ficar. bem perto, assim. É isso, mais ou menos? Seria isso? Nossa, não, tá virando museu de Nova York. É, Nova Friburgo, Nova York, Não, Novo mas pode Rio. ser, pode ser. Amor, eu acho que a gente pode aqui encerrar Tá bom. para essa terapia, que não é terapia, mas é terapia. É, e eu queria dizer que eu te amo Te e que eu amo também. queria. Depois a gente vai falar mais sobre o bot, porque tem muita coisa. Eu fiquei bem. Que nem o livro faz, como a gente falou antes também, de de ser uma pedrada, de ser uma coisa que me deixou bem estatelado, de uma forma puxada, e ao mesmo tempo uma de, de me deixar leve, é uma coisa bem sensações que se fundem e se debatem, né, ao mesmo tempo, né? Porque o bot e falo com você e com o Guga o texto junto com os desenhos e tal, mas é o que eu li dos últimos dias para cá que eu considero a coisa de maior resistência como existência a partir de palavras lidas, né? Realmente eu achei o texto mais resistência que eu já li nos últimos tempos aí das minhas leituras. Poxa.
Acho que, não sei, eu acho que que bom que chegou de um jeito assim, de força. Eu acho que ele acaba explodindo como força e os traços do Guga também. E explosão de resposta orgânica, corporal às coisas, né? Assim, Uhum. Então eu acho que ele contém dureza, como a gente falou, ele contém muito amor também. E Muita não à leveza toa, na dureza. ele tem a gente, tem o corpo no mundo. Às vezes ele é bote, às vezes ele é bote e às vezes ele é bote. E o rebote também é lindo demais, inclusive. Eu O, acho também muito o forte. rebote, nossa, O também rebote de me. Isabel, né? É, Denone, foda. Eu acho bem, Amor, bem forte. Fiquei bem assustada quando me chegou, chorei bastante. Assim. E sim, é imagino. importante, uma figura muito importante na vida. Somos três aquarianos, sei lá, nesse bote aí, mais a Ana Dantes, que também é uma aquariana, e Claro. mais os Pedros Rocha e Lago, um canceriano e um virginiano essenciais para todo esse ar e essa água aí louca, livre e indomável que nós Ó, somos. esse mapa é muito astral, cara. Muito astral, É cara. muito astral. Não é brincadeira, não. Vamos fingir que a gente Te não amo, tem. amor. Te Vamos, amo, meu te amo, amor. te amo. Te Que amo, bom tô que a gente aqui. fez isso aqui. Que bom, te agradeço. Obrigado, desculpas. Tamo junto. Oxe, Não, e que alegria estar contigo sempre. Que alegria cantar com você sempre. Eu te admiro poxa, profundamente. É verdade. Falo bem de você sem a sua presença. por aí. Por aí. Também falo bem de você por aí, sem parar, há O anos. mesmo, entendeu? Adoro, admiro, quero sempre junto, perto, te amo. E é isso, a gente é junto nessa vida. É, sorte Sorry. a nossa. Sorry aí, vocês que não são. Ó, o Vitor, agradecer aqui a presença do Vitor Paiva, que Mua! falou pra gente jogar Hum, aqui para a plateia, mas todo mundo que ficou aqui amorosamente, eu vi vários comentários lindos pra gente aqui, de verdade. eu não E vejo nada, eu não consigo. não, é assim, somos um núcleo carinhoso aqui, deu para sacar, então não é um agradecimento tipo joga para a plateia, obrigado vocês que ficaram, não, é tipo que bom que a gente está junto nessa vida, minha gente. Vamos lá, Temos uma rede bonita, que bom. Isso é bom temos mesmo. muito amor. Minha irmã tá aqui, acabei de ver também. Oh, Maribel. Nanã, querida, amor. Bom, amor, Bote, até Vamos todos, gente. Vamos todo mundo. Vamos geral. beijo, amor, até já, Um hein? beijo imenso, tá? Te amo. Te amo.